Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para mais uma videoaula nossa e hoje nós vamos falar de história, nossa aula de história. E o assunto a qual nós iremos trabalhar, conversar, é patrimônio histórico e cidadania. Vamos conhecer um pouquinho o que seja o patrimônio histórico e um pouco da cidadania, ok? Espero que vocês estejam com livros nas mãos, preparados. Acompanhe a leitura que eu irei fazer, tá? E as explicações que eu irei dar. Qualquer dúvida, vocês já sabem como fazer. Grupo lá da nossa sala virtual e vamos lá. Patrimônio histórico. Acompanhe a leitura. Na história, um patrimônio é um bem importante, seja para uma única pessoa ou para um grupo grande delas. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois, cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para a geração futura. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem existe mais. Todos os nossos feitos, no futuro, poderão ser considerados patrimônio histórico. Então, o que é que eu posso acrescentar para vocês, para que vocês tenham um entendimento melhor do que seja patrimônio? Então, preste atenção aqui numa coisa. Por exemplo, patrimônio é um título conferido. O que é isso? É um título dado a um bem móvel, imóvel ou natural, que seja considerado valioso tanto para um povo, para uma sociedade, para uma região, para um povoado ou uma comunidade. Então, tudo aquilo que guarda um pouco da história de um povo, de um local, de uma comunidade, isto é um patrimônio histórico, para que vocês entendam, certo? O maior objetivo do patrimônio é justamente histórico, é justamente isso, guardar lembranças, tá certo? Da história daquele local, tá? Vamos só continuar a nossa leitura, então. Vamos conhecer agora tipos de patrimônio. Então, os patrimônios materiais e os imateriais. Vamos ver a diferença entre os dois. Vamos conhecer primeiro os patrimônios materiais. Como o próprio nome indica, são objetos físicos e esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar, por exemplo, em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais e etc. Também são patrimônios materiais os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades e etc. Então, tudo que eu estou me referindo a ser concreto é o que eu estou, no caso, um patrimônio material. Tá? Tudo essa questão a ser concreta é material, tá bom? Logo aí abaixo, vocês têm assim, o tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Então, o que é aquilo? Então, quando algo é visto pelo governo, principalmente, como algo valioso para a história, para a nossa história, então aquilo é tombado, tá bom? Ele é classificado como um patrimônio histórico. Ali não pode mais ser destruído, tem que ser conservado, certo? Então, há várias medidas que são tomadas para cuidar e proteger aquele local ou aquele objeto, tá? Que está se referindo ao patrimônio. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade agora e vamos observar alguns locais que são alguns bens materiais que nós conhecemos e eu irei mostrar a vocês.
O que eu trouxe para vocês agora vão ser 3 imagens, essa aí é a primeira. E essas imagens que eu vou trazer agora, elas vão mostrar 3 locais que foi recentemente reconhecido como patrimônio histórico pelo governo do nosso estado. Então, nós vamos conhecer 3 desses. Foi os mais recentes que nós tivemos. Um deles fica aí na ilha de Itamaracá. Todo mundo deve conhecer a ilha de Itamaracá, não é verdade? Que é Vila Velha. Tá? É um municípiozinho lá, uma vila, situada lá em Itamaracá. Ele é conhecido como sítio histórico no entorno da igreja de Nossa Senhora da Conceição, construído entre 1524 e 1529. Então, durante este período, essa vila, tá certo? Ele foi sendo construído. E ali, hoje, existem marcos da presença dos primeiros povos que aqui chegaram. Então, é uma região, assim, bem marcada pela nossa história, principalmente no início da colonização daqui do nosso país, tá ok? Vamos ver a segunda imagem? A nossa segunda imagem é a Estação Ponte Uchoa. Ela foi construída em 1865 para os primeiros bondes do Recife, chamados de Maxam Bombas, que percorreram os trilhos até 1915. Também foi reconhecido pelo Estado de Pernambuco, pelo nosso Estado, como um patrimônio histórico. Vamos ver o próximo. Esse é o Museu do Estado de Pernambuco. Foi palacete do século XIX, antiga residência do Dr. Augusto Frederico de Oliveira, que foi o filho do Barão de Beberibe. Eu já tive o privilégio e o prazer de ir neste museu e conhecê-lo, e realmente é muito bonito. Tem um acervo muito grande lá de quadros, quadros famosos, de pintores muito famosos da nossa história, aqui do próprio nosso país e do nosso local aqui, bem Pernambuco. Então, se vocês tiverem aí a oportunidade de conhecer, de visitar, é bem interessante. Não sei se alguém já foi conhecer o museu. Eu acho muito enriquecedor e muito bonito, tá bom? Mas vamos lá dar continuidade à nossa leitura. Vamos falar agora do patrimônio imaterial. Então, nós acabamos de ver o patrimônio material, né, que é aquele concreto, e vamos conhecer agora os imateriais. Acompanhe a leitura. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito às práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimento, formas de trabalhar, jeitos de fazer as coisas, festas, interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. É esse patrimônio cultural que faz as pessoas se sentirem parte de um lugar, como uma comunidade, cidade ou mesmo um país. Então, só para que vocês entendam e amarrem, né, este assunto melhor, o que é que eu posso dar de exemplo a vocês em relação ao patrimônio imaterial? Por exemplo, então aí eu posso citar o quê? O frevo. Quando a gente fala frevo, então a gente lembra e associa logo com o Nordeste, e especificamente com Recife. Recife é conhecida como a capital do frevo. Então, o que é que acontece? Se eu falo de forró, as pessoas associam também logo com o Nordeste. O samba, que é bem típico do Rio de Janeiro, alguns tipos de danças que são típicas da região sul. Então, esse patrimônio imaterial é voltado justamente a isto, a características específicas de determinada região. O jeito de falar, as vestimentas, então tudo isso são características. Então a gente fala e se refere a esses tipos de patrimônio como imateriais. Aí embaixo, continuando a nossa leitura, tem assim: o patrimônio histórico nacional. O que é que o patrimônio histórico nacional compreende? A própria palavra já está dizendo, se é nacional, é aquele patrimônio nosso, patrimônio do nosso país. Tem assim: os patrimônios históricos nacionais
pertence a todo um país, como acabei de falar. No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que aí é o IPAM. Tá? O IPAM ele é um órgão responsável por controlar, conservar todo o patrimônio que compreende o nosso país. O IPAM é responsável por isso. Vamos conhecer agora, vou mostrar a vocês algumas imagens de alguns patrimônios que nós temos, tá ok? Vocês vão dar uma olhada agora que eu vou trazer para vocês. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, eu não estou aparecendo agora, tá? Para não cobrir aí a imagem belíssima aí que vocês estão vendo. Então, a gente tem o Centro Histórico aqui de Recife, nossa cidade, tá bom? Vamos ter também a paisagem cultural do Rio de Janeiro, tá? Que compreende assim toda essa visão, toda essa beleza que o Rio de Janeiro é muito cheio de pontos, principalmente históricos. Então, toda essa beleza aí faz parte do patrimônio histórico do nosso país. E nós temos também o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, que fica no Mato Grosso. Então, são locais que mostram a beleza histórica do nosso país. Voltando agora, vamos ver o patrimônio histórico universal. Nós falamos do nacional. Então, o nacional é aquele que compreende apenas a nossa região, aqui, o Brasil. Quando eu falo universal, aí eu já saio deste âmbito nacional, aqui, Brasil, para o mundo. Então, são os patrimônios que são preservados, que são reconhecidos pelo mundo inteiro. Temos aqui também no Brasil, tá? Patrimônios que são universais, que são reconhecidos também pelos órgãos que administram no âmbito mundial. E temos os aqui que é só nosso. Aí nós vamos ter, acompanha a leitura. Esse patrimônio reúne bens que são considerados importantes para todo o mundo e não apenas para uma única nação. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, chamada Unesco, é que é responsável em administrar, preservar todo esse patrimônio universal. Tá? É esse órgão. Aqui só Brasil é o IPAM. Quando a gente fala em relação ao mundo, é a Unesco. O Brasil tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal. Então, vamos ver alguns deles. Abaixo, né, meu livro aí, minha parte aí está cortada. A gente vai para a próxima página, que é justamente onde tem as imagens de vocês. Aí nós temos aqui, ó, Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Tem a Costa do Descobrimento na Bahia, que quando os portugueses chegaram. Diamantina, Minas Gerais. Mata Atlântica, a Reserva do Sudeste, São Paulo e Paraná. Centro Histórico de Olinda, aqui, Pernambuco. Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná. Então, esses são patrimônios reconhecidos como universal, que não conta só a história nossa, mas a história do mundo por completo, ok? Nós vamos agora trabalhar cidadania, tá? Vamos conhecer esse papel. Nós somos cidadãos e participamos de uma sociedade. Fazemos parte de um grupo no qual exercemos nossa cidadania. Então, vamos conhecer. Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão que um indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes onde vive. O que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. Então, o que acontece? Somos cidadãos, exercemos nossa cidadania dentro de um grupo social, dentro de uma sociedade. Vamos ver agora como é que surgiu essa ideia de cidadania, que é o papel do cidadão dentro da sociedade. Vamos ver.
A cidadania, a primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Aqui. Quem compunha a democracia grega era o cidadão, nos conselhos, que eram as reuniões, que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam. Cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Antes de eu ler essa primeira parte, preste atenção numa coisa. Começou a ideia lá na Grécia. Os gregos começaram a ter a ideia da cidadania. Só que essa cidadania tinha a participação do cidadão, que eles formavam as assembleias, as reuniões, para decidirem, tomar as decisões de o que ia acontecer com a comunidade. Só que este grupo era formado por um grupo pequeno de pessoas. Não era todo mundo que tinha a oportunidade de poder dar sua opinião e de falar algo. Não era todo mundo que tinha. Então, o que acontece? A ideia deles no início era a democracia, mas democracia é uma forma de governo do povo. É isso que a gente aprende. Democracia é um direito que o povo tem de expor suas opiniões. Só que essa ideia surgiu, mas na prática não era bem assim que se realizava. Não era bem assim que eles conduziam as coisas. O conceito deles inicial era um conceito muito pequeno ainda. Então vejam agora na leitura. Apenas homens livres, geralmente eram quem? Os homens de posses ou os guerreiros. Filhos de outros homens livres podiam ser cidadãos. Apenas essas pessoas. Então, numa comunidade a gente sabe que ela não é feita só por esses tipos de homens. A gente tem várias pessoas de várias classes sociais, mas só quem podia participar dessas reuniões é quem conseguia ter uma condição melhor e uma posição melhor dentro da comunidade. Então a gente pode ver aí, não está sublinhado, mas observem. Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes, artesãos, esses tipos de pessoas não participavam dessas reuniões para tomada de medidas. Eles não participavam, eles eram excluídos. Apenas aqueles que eram guerreiros, tinham posses, tinham condições que participavam dessas reuniões, tá? Mas vamos ver o que foi que aconteceu com o passar do tempo. Isso permaneceu? A visão mudou? O conceito mudou? É o que nós iremos ver mais na frente. Então, o que podemos ver aqui é o seguinte. A noção de cidadania mudou de acordo com o tempo. A cidadania se aproximou mais da forma que conhecemos já no século XVIII, quando na Europa a Revolução Francesa, baseada nos ideais do Iluminismo, reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes, por iguais, perante o governo, independentemente da sua origem ou posição social. Então, com o decorrer da história e dos acontecimentos que vão ocorrendo com o passar do tempo, nesse período que houve uma Revolução Francesa, então surgiu já a ideia de que esse conceito que existia na Grécia já não se podia mais se aceitar. Não só aquelas pessoas poderiam participar, mas todo cidadão, independente de sua classe social e de suas condições, tinha o direito de participar, sim, da tomada de medidas que uma comunidade deveria seguir. Então, o conceito já começou a mudar. Mas na frente nós temos vários movimentos sociais de trabalhadores, de mulheres e de várias minorias se formaram com o objetivo de a cidadania ser plena para todos.
Então, a insatisfação do povo, ela foi aumentando. E cada vez mais, essa necessidade de participar dessas medidas, dessas decisões, foi crescendo cada vez mais no meio dos grupos sociais que existiam na época, que estava fora dessas decisões. Então, nós vamos ver agora que conquistas são essas, que grupos foram esses que foram à luta para conquistar este direito de poder dar sua opinião e participar de uma administração, vamos dizer, daquela comunidade ou daquele local. Vamos ver. Conquistas da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe então alguns grupos dessas pessoas. Vamos lá. A relação do servo, escravo e senhor. Tá bem pequenininho aqui para vocês também aí, para mim tá muito menor, então eu vou dar uma lidinha aqui no livro, tá certo? Acompanhe só a leitura, no livro de vocês mesmos. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Então a gente já pode destacar o que aí? Que o nosso país vivenciou isso muito. A nossa história está aí para ser vista do nosso passado, com a chegada dos portugueses e logo depois com os negros aqui. A relação que existia entre os senhores e os negros, e você já conhece e sabe muito bem como é isso, era uma relação muito de eu mando, você obedece. Eu sou o patrão, então você tem que fazer aquilo que eu mando. Sem falar que muitos donos, muitos senhores, tinham os escravos não como seres humanos, mas como os animais. Isso era uma realidade da escravidão. E que, com o passar do tempo, muita coisa mudou e muita coisa ainda tem que ser mudada. Mas vamos continuar e observar os outros grupos. Vamos ver agora o trabalhador industrial. No início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Então, não existia direito para o trabalhador. Ele não tinha quantidade de horas para trabalhar. Ele não tinha um salário adequado. Ele não tinha horas de descanso. Eles sequer tinham uma carteira assinada. Então, esses trabalhadores, esse foi um dos movimentos que foram à luta para conquistar o seu espaço dentro da sociedade. Outro grupo aí que podemos ver são as mulheres. E até hoje, existe muita luta e muitos movimentos das mulheres para conquistar algumas coisas que até hoje não conquistaram. Por exemplo, a noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Então, muitas vezes, somente no passado. Hoje ainda ocorre isto, infelizmente. Mas no passado era muito pior. Então, às vezes, as mulheres desempenhavam a mesma função do homem, mas o homem ganhava mais do que elas, desempenhando a mesma coisa. Por quê? Porque ainda era uma classe social vista como inferior. Era a classe das mulheres. Vamos continuar. A criança. Vamos ver. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Não existia o direito da criança. Hoje nós temos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há muitos anos atrás, não é só âmbito nacional não, tá, gente? Isso é um âmbito também mundial. Então, a criança era vista como adulto miniatura. Podia, sim, exercer funções que um adulto exercia. Não por completo, mas a maioria delas. Sem falar que, na época que houve a Revolução Industrial, que foi um movimento que apareceu e surgiu muitas indústrias pelo mundo, então o trabalho da criança era uma coisa muito requisitada. As crianças eram muito requisitadas, principalmente aquelas de famílias carentes. Então elas iam trabalhar praticamente sem direito a nada. A nada. E sem falar com salários bem inferiores para desempenhar muitas vezes
serviços e trabalhos que os próprios adultos realizavam. Infelizmente, é uma realidade que hoje, graças a Deus, mudou-se muito. Mas ainda nós nos deparamos ainda com crianças tendo que trabalhar. Infelizmente, é uma realidade que está longe da de vocês, tá? Mas existem ainda muitas crianças em comunidades carentes que, infelizmente, precisam trabalhar para poder ajudar no sustento de casa, tá? É uma realidade ainda nossa e eu espero que um dia isso acabe. Mas vamos ver outra classe social? Os idosos. Em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias e, por isso, suas opiniões e conselhos têm mais peso. Então, o que a gente pode ver aí é o seguinte. Este é um conceito dos indígenas. Este é um conceito que os indígenas tinham em relação ao idoso, ao valor que eles dão às pessoas idosas, que eram as pessoas são as pessoas mais sábias daquela comunidade. Então existia um respeito muito grande por esses idosos. Em alguns países existem culturas que também são assim. O idoso são muito respeitado, tem assim uma posição muito elevada dentro dos grupos familiares. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, isso foge um pouquinho do que vamos chamar, correto. Dessa questão de valorizar o idoso. A nossa cultura não valoriza tanto. Muitas vezes o idoso é tido como aquele que não sabe mais nada. Infelizmente, é uma realidade nossa, tá? Então, mas muita coisa tem mudado. Antigamente era pior. Hoje mudou-se muita coisa. Espero que isso mude. Assim como eu espero que mude em relação às crianças. Ok? Vamos dar continuidade. Vamos ver um pouco no caso, conquista dos direitos. A conquista dos direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia, não foi um processo assim, rápido. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Muitas classes sociais que nós acabamos de ver ainda lutam para conquistar os seus direitos, que muitas delas ainda não conseguiram. Eu destaquei aqui a palavra quilombo e até sindicatos, que a gente vai ver mais na frente. Por que quilombos? É para que a gente entenda que a população, o cidadão, ele nunca esteve satisfeito com a sua condição. Vou dizer que alguns até aceitavam, mas em sua maioria não. Muitos deles, o que acontecia? Lutavam para ir atrás dos seus direitos. Uma delas eram os negros, que sempre estavam se organizando para fugir e assim formando os quilombos para ter seus direitos conquistados, para fugir daquela situação na qual eles viviam. Então eles sempre estavam procurando meios para melhorar sua condição de vida e procurar um espaço dentro dessa sociedade. Outra são os sindicatos, que eram criados com o objetivo justamente disso, de trazer melhorias, principalmente para o cidadão trabalhador das indústrias, das fábricas, tá certo? Mas vamos continuar. Tempos depois, os direitos que hoje em dia são normais a todos os trabalhadores são frutos de diversas lutas trabalhistas. Então, nós devemos muitos, os direitos que nós possuímos hoje como cidadãos, aos movimentos que existiram na nossa história antigamente. Temos muito que agradecer, porque muitos desses direitos conquistados hoje foram através das lutas desses grupos sociais no nosso passado, na nossa história. As mulheres também precisam ir à luta para alcançar a igualdade perante os homens. É algo que estão constantemente buscando seus direitos na sociedade, o grupo de mulheres.
Hoje em dia, além da legislação para proteger o idoso e a criança, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus interesses. Então, nós temos aí também grupos que não só antes, mas hoje ainda continuam lutando pelos direitos que compreendem ao idoso e à criança. Tá? Vamos lá continuar. Vamos conhecer a nossa Constituição. Vamos ver o que é a Constituição. Constituição é os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, ou seja, são uma obrigação quando são estabelecidos em uma Constituição. Então, o que a gente pode ver aí que a Constituição é um conjunto de leis que garante tanto os direitos como também indica, os deveres que um cidadão deve ter dentro de uma sociedade. Então, está regido lá em toda a Constituição brasileira quais são os direitos e quais são os deveres de todo cidadão brasileiro. Até meados do século XIX, as leis do Brasil eram feitas unicamente por pequenas elites que governavam todo o resto do país. Desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, cada uma atendendo aos anseios da sua época. A Constituição vigente, ou seja, a que nós obedecemos hoje, do Brasil, ela foi feita em 1988. Então, ela firmou-se lá neste ano e ela está vindo até hoje. É essa Constituição, ela não houve mais modificações no decorrer do tempo nela, acerca dos direitos e deveres do cidadão. Então, é a Constituição que nós cidadãos devemos estarmos baseados para conhecer nossos direitos. Então, o que a gente pode entender é que houveram várias mudanças no decorrer da nossa história, onde a Constituição, onde a cidadania, onde tudo isso sofreu diversas mudanças devido aos fatos que foram ocorrendo durante a nossa história. Então, por exemplo, para que vocês entendam e amarrem melhor isso, vamos dizer assim, o que acontecia, e os costumes, as leis que existiam às vezes, lá na época dos nossos avós, hoje não são as mesmas para nós. Então, muitos direitos que não existiam antes, hoje existem. Então, muitos acontecimentos hoje e coisas que aconteciam no passado, hoje são de forma diferente, que elas vão acontecendo. Então, há uma mudança em nossa história constante. E isso tudo, a nossa sociedade vai absorvendo e aí vai modificando ao longo da história. Tá certo, pessoal? A gente para aqui o nosso assunto, estamos encerrando. E vamos ter agora o nosso momento de atividade, a nossa hora da atividade. Vocês irão realizar a atividade. Vai estar aqui, vai continuar o vídeo para explicar a vocês a atividade que vocês irão realizar de classe, na nossa classe virtual. Então, segredo, viu? Acompanhem o vídeo e vão responder na atividade, que fica bem mais fácil, tá bom? Então, vamos lá para a página da atividade. Página 48. Aí nós temos aí. Um patrimônio é. Então, vocês têm aí 4 opções e vocês vão assinalar aquela que completa corretamente a frase acima. Segundo, escreva abaixo das imagens que tipo de patrimônio eles ilustram. Se é um patrimônio imaterial ou se é um patrimônio material, tá? Então, lembre-se, ou é material ou é imaterial. Então, observa a imagem e classifica. Na nossa página aqui, 49, o que é um patrimônio histórico nacional? Está aí no livro. E o que é um patrimônio histórico universal?
Aí vocês vão conceituar cada um desses. A atividade aí diz o seguinte: pesquise em jornais e revistas e na internet um patrimônio histórico e cole imagens dele abaixo. Pode ser um patrimônio nacional de qualquer país ou universal. Em seguida, escreva uma bela frase sobre ele. Tia, ao desespero. Como é que eu vou imprimir? Não tenho papel, não tenho impressora, não posso sair de casa? Com certeza. Então, a gente adapta. Tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar. Pesquisar, vocês já podem pesquisar. Vocês estão com a internet na mão. Então, pesquisa aí o patrimônio histórico. Pode ser universal, pode ser nacional. Um diferente que nós não vimos aqui no decorrer da nossa aula. Pesquisem esse patrimônio, vão visualizar aí na telinha e vão desenhando no livro de vocês, que eu sei que vocês são tudo artista. Então, só é desenhar, tá bom? Então, vocês desenhem, pintem, tá certo? E depois que terminar, escreva aí na linhazinha que tem embaixo uma frase sobre esse patrimônio. Tá bom, pessoal? Nossa atividade vai até aí. Nós encerramos. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada dia. Um beijo enorme e vamos realizar a atividade. Concentração, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.